Sentido da vida segundo Moisés, Buda e Cristo. Qual o sentido da vida humana, a razão de ser da sua existência? Todos os gênios da humanidade respondem o mesmo. O sentido da vida do homem é a sua autorrealização. E essa realização supõe, acima de tudo, o conhecimento da verdadeira natureza do homem. Cerca de 6 séculos antes da era cristã, vivia na Índia um príncipe real chamado Gautama Siddhartha. Pouco depois do seu casamento, abandonou ele clandestinamente o palácio real e foi peregrinar pelas florestas da Índia durante 16 anos, meditando e jejuando. Queria descobrir uma resposta definitiva ao tenebroso mistério do sofrimento universal da humanidade. Os animais selvagens não sofriam, e por que devia o homem, coroa da criação, viver em sofrimento permanente? Certo dia estava o príncipe sentado à sombra de uma árvore, mergulhando em profunda meditação, quando despertou do seu prolongado samadhi, proferiu 4 palavras, e os discípulos dele, sentados em derredor, exclamaram: Buda, Buda, isto é, acordou, acordou. O peregrino real dormira toda a vida o sono da ilusão sobre si mesmo, identificando-se com o seu ego mental. De repente despertou para a vigília da verdade libertadora sobre si mesmo. Os discípulos dele resumiram a sabedoria do mestre nas chamadas 4 verdades nobres de Buda. O que o Buda disse depois de despertar para a luz da verdade foram as palavras seguintes. Primeiro, a vida humana é essencialmente sofrimento. Segundo, a causa deste sofrimento universal é a ilusão em que o homem vive sobre si mesmo. Terceiro, com a transformação da ilusão em verdade sobre si mesmo, termina a culpa do sofrimento. Quarto, o meio para o conhecimento da verdade é a profunda meditação sobre si mesmo. Cerca de 1000 anos antes de Buda, dissera a Moisés com outras palavras estas mesmas verdades. Maldita seja a terra por tua causa, disseram os Elohim ao primeiro homem, porque este se identificava com seu ego ilusório, aberrando da verdade libertadora sobre a sua verdadeira natureza. E esta ilusão funesta provocou a sua autoexpulsão do paraíso e o início do sofrimento universal. Cerca de 1500 anos depois de Moisés e 600 anos depois de Buda, apareceu o maior gênio humano sobre a face da terra, Jesus de Nazaré, que cristalizou numa parábola esta mesma verdade, que o homem que vive e age na ilusão sobre si mesmo é um servo mau e preguiçoso e perde até a sua natureza humana, ao passo que o homem que conhece e vive a verdade sobre si mesmo é um servo bom e fiel, que entra no gozo da verdade libertadora. Essa verdade cósmica, reduzida a termos modernos, resulta nas palavras seguintes: quem pode, deve, e quem pode, deve, não faz, cria débito, e todo débito gera sofrimento. Quando as eternas leis cósmicas dão a uma criatura uma potencialidade, esperam elas a atualização dessa potencialidade. Se o homem faz o que pode e deve, ele se realiza, faz a sua realização existencial. Mas quando o homem não faz o que pode e deve, sucumbe ele à sua frustração existencial. Sendo o homem essencialmente o seu eu racional, espiritual, ele pode e deve realizar este eu divino, esse logos. É esta sua realização existencial que as leis cósmicas esperam dele. O homem é potencialmente o sopro de Deus, diz o Gênesis, que pode e deve atualizar-se na imagem e semelhança de Deus. Esta realização é a razão de ser da sua existência. O homem é dotado do poder de livre-arbítrio e não há evolução sem resistências.
Por isso criaram as leis cósmicas no homem, o ego mental, que o Gênesis chama a serpente, que deve manifestar-se e ser superado para que o homem se realize plenamente pelo poder do seu livre-arbítrio. Deus criou o homem menos possível, sopro divino. Criou o homem perfectível para que o homem se possa criar o mais possível, imagem e semelhança de Deus, no estado do homem perfeito. Enquanto o homem não atualizar a sua potencialidade, está ele sujeito ao sofrimento, porque não faz o que pode e deve, torna-se devedor e culpado em face das leis cósmicas. E a reação dessas leis contra o culpado é o sofrimento. Até hoje, quase toda a humanidade é culpada perante as leis cósmicas, porque todos os homens são realizáveis e poucos são realizados. A humanidade sofre porque é culpada e devedora em face das eternas leis do universo, e sofrerá sempre, enquanto não estiver quite com as leis da justiça cósmica. Enquanto o servo não duplicar os talentos recebidos, as potencialidades que de Deus recebeu, continua ele devedor e sofredor, porque as leis cósmicas não distribuem potencialidades a esmo, mas exigem que o homem duplique por esforço próprio que recebeu. Quem apenas devolve o que recebeu é um servo mau e preguiçoso. O homem que apenas desenvolve o seu ego mental e não o seu eu racional espiritual, vive numa frustração existencial e não pode deixar de ser sofredor, por ser devedor e culpado da sua não realização existencial. Nos últimos tempos, a medicina conseguiu aumentar a longevidade da vida por meio de medicamentos, mas não diminuiu os sofrimentos humanos, porque essa longevidade é um prolongamento da agonia do homem, que continua a ser culpado. Enquanto o homem não se realizar de acordo com as imutáveis leis cósmicas, não deixará ele de ser um sofredor, a despeito de todos os paliativos e camuflagens da medicina. Somente a realização existencial pode pôr termo ao sofrimento compulsório do homem. Depois de deixar de ser devedor culpado perante as leis cósmicas, pode o homem continuar a sofrer algum tempo por seus débitos passados, karma, ou mesmo por culpa de seus companheiros ainda devedores. Só quando toda a humanidade estiver sem culpa, deixará o homem de ser um sofredor compulsório. O sofrimento por débitos próprios é vergonhoso, mas o sofrimento por débitos alheios é glorioso. Somente os grandes avatares da humanidade, isentos de sofrimentos compulsórios, podem querer sofrer voluntariamente, porque sabem que sem resistência não há evolução, e eles são desejosos de evolução ulterior e autorrealização cada vez maior. Nesse caso estava Jesus, que não sofreu por débito próprio nem alheio, como ele mesmo diz, mas para entrar em sua glória. O seu sofrimento voluntário foi um sofrimento crédito, a serviço da sua evolução superior, e não um sofrimento débito. O grosso da humanidade vive no sofrimento débito, que pode converter-se em sofrimento crédito. Somente a nova humanidade, liberta de débitos, estará liberta de sofrimentos débito e pode iniciar a gloriosa humanidade dos avatares de que o Cristo foi o precursor. Haverá um novo céu e uma nova terra, e o reino de Deus será proclamado sobre a face da terra.